Romanos 8, de 5 a 9. Deixar um simples ensinamento aqui para vocês, mas muito importante. Romanos 8, versículos de 5 a 9, diz o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne. Aqui ele fala a uma igreja, claro, de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Agora veja, né? Que coisa maravilhosa. Será que nós estamos tendo uma real experiência com o poder de Deus, uma fé realmente sobrenatural? E quando eu me refiro a uma fé sobrenatural, eu não estou abordando aqui os níveis dessa fé sobrenatural, mas eu falo a crença em algo que não é, de fato, ou tão somente percebido pelos nossos sentidos naturais. Uma fé que transcende ao conhecimento humano, que é revelado lá do alto. Porque a base da nossa fé não tem uma ciência, não tem um conhecimento de origem humana. Ou não é assim? A revelação de Cristo vem do alto ou vem dos homens aqui da terra? Não, vem do alto, não é verdade? Veio do alto. Hoje nós aqui disseminamos essa revelação. Mas a nossa fé não está baseada em elementos tangíveis. A nossa fé não está baseada em coisas palpáveis, não é verdade? Mas a fé sobrenatural, a fé nas coisas de Deus, ela é proporcionada por uma mentalidade determinada pelo conhecimento da palavra de Deus, por uma forma de pensar. Isso que significa mentalidade, não é? Uma forma de pensar que é determinada pelo conhecimento da palavra de Deus. Então a Bíblia, ela nos ensina aqui que existem duas mentalidades que atuam em nós. O que nós precisamos determinar é qual vai prevalecer. Existe, em primeiro lugar, uma mentalidade que é segundo a carne e opera para a morte, pois não é segundo a vontade de Deus. Uma mentalidade que ainda é determinada pelos nossos sentidos físicos, pela nossa percepção de um mundo natural, pelo conhecimento que temos de um mundo natural. Então, nós temos uma forma de pensar e, consequentemente, uma forma de agir que é determinado por essas coisas. Então, preste bem atenção. Quando você está diante de uma situação, como foi narrada aqui, como, por exemplo, por Renato, uma enfermidade, como você a percebe? Você a percebe apenas pelos olhos da ciência. A ciência está distorcendo o quadro, a realidade acerca daquela enfermidade? Não. Ela está te dando uma noção daquilo que você tem, daquilo que precisa ser feito, mas então você está sendo determinado na sua forma de pensar e, consequentemente, na sua forma de agir, pelo conhecimento humano. Isto é bom até um determinado ponto. Porque o que pode ocorrer muitas vezes é que, querido, aquilo que o conhecimento humano pode realizar na sua vida é limitado. Por mais avanço que a ciência tenha, o que tudo que você está vendo aí, tecnologia aí para todo lado, mas tudo isso é limitado. Diante de um quadro como Renato citou ali, aonde a ciência, a medicina ali, ela diz, olha, encerrou a nossa capacidade aqui, não tem mais como. Eu não tenho mais o que fazer, não existe mais método científico, não existe mais medicamentos, não existe mais processo cirúrgico que vai dar jeito nisso. Então você encerrou aí. E o que a Bíblia está querendo nos mostrar é que se nós temos uma vida regida apenas por esta forma de pensar humana,
que é natural ao mundo. E eu não estou nem falando aqui de coisas de ordem pecaminosas, irmãos. Eu estou falando daquilo que nos vai levar a viver algo sobrenatural da parte do Senhor, de sermos determinados por uma fé sobrenatural. Quando a gente vê uma situação em que a gente só consegue fazer uma análise dela da perspectiva humana, da perspectiva natural, nós temos então que considerar que a nossa forma de pensar está sendo determinada pelos nossos sentidos físicos e pelo conhecimento natural que nós temos. Está nos faltando essência, está nos faltando conhecimento divino para nos determinar de uma outra forma. Agora, aqueles que têm uma mente direcionada pela carne, às vezes também vivem em desacordo à vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Porque não conseguem se coadunar com a vontade de Deus, não conseguem se conectar com a vontade de Deus. Porque não é porque, queridos irmãos, nós estamos enxergando coisas que são, do ponto de vista humano, reais, que Deus se agrade de que nós sejamos determinados por essa percepção. Deus quer fazer um milagre, quer salvar alguém através da sua vida. Então você diz assim: o que eu vejo é uma pessoa de coração duro, uma pessoa que está fechada em uma religiosidade, que está fechada em uma incredulidade, que está fechada na forma de pensar que lhe é familiar. Agora, o que é que agrada a Deus? É você fazer uma análise, simplesmente pelo conhecimento, pela percepção que você está tendo daquela situação, ou você está analisando, dizendo assim: maior é o poder de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando você tem essa mentalidade que vem dos céus, você consegue exercer a sua fé. Mas nós somos detidos muitas vezes porque não pensamos de conformidade à palavra do Senhor. E isto é um mal que tem tocado a muitos de nós. Olha só como as coisas são, né? Nós precisamos entender que a fé não pode ser exercida por uma visão tão somente natural. Pois a fé é firme fundamento de coisas que se esperam, em convicção de coisas que não, fatos que não se veem. Como que você pode ter uma fé exercida se você é determinado apenas por coisas naturais? Pelo que você vê. Ah, mas o que eu vejo é isso. Às vezes nós oramos por pessoas e nós estamos estimulando-as a fazer uma declaração de fé. Declare a sua cura. Declare a sua cura, porque esta é a convicção que a fé nos manda ter, é a certeza, é a convicção de coisas que se esperam. Nós não estamos vendo, mas esperamos. E a pessoa diz: não, mas eu estou, o que a realidade acerca de mim é essa. Essa é a realidade que você consegue enxergar. Mas no âmbito do sobrenatural, do poder de Deus, queridos, nós temos que tomar posse das coisas que não são como se elas fossem. Nós temos que nos apropriar das coisas que não são como se já fosse. Se nós temos o entendimento de que essa é a vontade do Senhor, se nós temos o entendimento de que Deus está nos direcionando, de que Deus está à frente de nós, agora tenha cuidado também na forma de você analisar as coisas, porque nem tudo que reluz é ouro, e nós precisamos entender isso. Mas a mentalidade determinada pela carne, ela vai gerar uma confissão das coisas percebidas por nossos sentidos, não uma confissão da fé. É uma confissão do que eu vejo, é isso que eu vejo, é isso que eu sinto ainda a dor, eu sinto ainda aquilo em mim. O que eu vejo são as portas fechadas para o meu trabalho, o que eu vejo é que o meu ministério não está fluindo, o que eu vejo é que os meus ainda estão distante de Deus, é isso que eu estou vendo. E muitas vezes essa tem sido a nossa confissão. Nós confessamos o problema. Agora vá para a mentalidade que vem do Espírito Santo, porque é a mentalidade do Pai, do Filho e do Espírito. Deus, Ele olha o caos. E o que é que Ele diz? A Bíblia narra que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, a Bíblia não nos revela que neste momento Deus começa então a dizer: muitas trevas
que grande problema, o que nós vamos fazer? Olha como esse mundo está, como esse universo está um caos, olha como todas as coisas estão caóticas. Não, a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que em Deus chama a existência aquilo que não existe pelo poder da declaração da sua palavra. É assim que nós devemos agir. Se você quiser ter uma vida em que você vai ter conquistas nessa vida, o Espírito Santo tem me falado muito nesses dias acerca dessas coisas. Nós precisamos tirar as confissões que são determinadas pela nossa mentalidade humana, carnal. Não estou falando carnal aqui no sentido de pecado, mas da nossa carne, da nossa humanidade, e começar a estabelecer uma nova forma de confissão, a confissão da fé, a confissão segundo aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Deus disse: haja luz. E o que aconteceu? A luz se manifestou. Quando nós confessamos com os nossos lábios, crendo com o nosso coração, querido, o poder de Deus se manifesta. O problema é que é muito mais fácil a nós, pela fraqueza da carne, murmurar, não perseverar, dar credibilidade mais ao que vemos do que cremos das coisas de Deus. Então é muito mais fácil a gente entrar neste processo de crítica, de murmuração. Oh, meu Deus, porque esse problema na minha empresa, no meu emprego, não sei o quê, na minha saúde, porque esse problema na minha saúde, Senhor, por que está passando isso comigo, porque esse problema no meu casamento, porque esse problema não sei o quê, porque aquilo, porque daquela forma. E nós começamos a confessar derrotas. Começamos a ter medo do futuro, medo de não alcançar a vitória que nós estamos buscando de Deus. Então nós temos sempre essa tendência de nos enfraquecer. Mas então a Bíblia nos ensina que existe uma outra maneira de se pensar, que esta é a maneira que devemos nos apropriar, nós que somos nascidos de novo, nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele nos ensinou. É a maneira determinada pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso nós precisamos renovar o nosso entendimento. Por que você acha que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, lá no versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo diz essas coisas e ele nos estimula a renovação da nossa mente, a fim de obtermos uma forma de pensar determinada pelo Espírito. Isso é uma nova forma de pensar, uma nova mentalidade, uma nova forma de ver as coisas. Aonde o caos, mesmo quando se apresenta, não determina o que nós sentimos ou como agiremos, porque nós sabemos que temos o poder dado por Deus de liberar a sua palavra e crer nela, e chamar à luz a existência. Talvez haja um caos na sua saúde, mas nessa manhã você pode chamar à luz a existência da cura, da libertação. Talvez exista um caos na sua realidade financeira, mas você nesta manhã tem um poder dado por Deus, através da sua palavra, de chamar a existência. Preste atenção nisso. De chamar a existência a ordem, o progresso da sua vida financeira. Em todas as coisas nós somos desafiados a pensar e agir assim. Agora, como é que a gente alcança essa condição? É claro, a renovação vem pela palavra. Então, queridos, nós somos chamados a ler, meditar, ouvir, para praticar a palavra de Deus. Não é assim? A influência dessa palavra em nós vai mudar de forma determinante, definitiva, a nossa maneira de pensar e de agir.
vai produzir em nós uma mentalidade que é segundo a vontade de Deus. Eu vejo muitos crentes fazendo confissões de derrota, e tem gente que o faz o tempo todo. São verdadeiros profetas do caos, e um grande problema, não profetizam só o caos lá, porque o mundo está assim, profetizam o caos na sua própria vida, profetizam a calamidade na sua própria vida, profetizam aquelas coisas que não são concernentes à palavra de Deus. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, eu sei que você crê que Deus não é mentiroso, mas você tem uma grande dificuldade de receber na sua vida aquilo que Deus diz que você é, tem e pode. A Bíblia diz aquilo a quem você é em Deus, sua identidade, aquilo que você tem em Deus e aquilo que você pode em Deus. Mas nós, de uma forma teimosa, por quê? Porque essa renovação de entendimento ainda não produziu aquela metanoia, aquela mudança de atitude. Nós estamos ainda naquele estágio de que, olha, já até ouvi falar sobre isso, mas isso não internalizou em mim. É apenas um assentimento mental. Não está aqui no coração, não produz fé, não produz ação pela fé, nada. E aí nós estamos reproduzindo aquelas falas derrotistas. Mais uma vez, isso não dá certo. Isso aqui, ó dia, ó noite, ó azar, ó isso, ó aquilo. Não é para isso que Deus nos chamou, não é verdade? Olha aqui, o que aqui Renato falou sobre sua saúde, né? Estava lá, mas ele não estava olhando e considerando apenas o seu estado ali. Ele estava considerando que existia um Deus na vida dele, e que é maior do que a enfermidade, porque é isso que a palavra dele diz, e que tudo está no controle de Deus. Às vezes a gente quer ajudar Deus, não é? Vamos dar uma mãozinha a Deus. Então você faz algo que Deus não te mandou de fato fazer, porque você acha que aquilo ali vai facilitar um processo na sua vida, um acontecimento na sua vida. Abre o seu olho, Deus não precisa disso. Sabe o que Deus precisa? De uma fé verdadeira no seu coração, porque o mar se abre quando a gente crê, irmão. Quando a gente crê, quando a gente declara. Então, quais são os passos aqui a serem seguidos, ensinado pelo texto? Primeiro, ser de Cristo, não é isso? Primeira coisa é ser de Cristo. Ele disse, olha, essa forma de vida será possível você sendo de Cristo, porque se você não é de Cristo, nada feito. Então, a primeira convicção que você tem é se você é uma pessoa nascida de novo. Já teve uma transformação na sua vida, uma conversão genuína? Ou você é uma pessoa que entende que o Evangelho é algo da parte de Deus e é correto, mas não se apropriou da salvação que Ele gera? Então você precisa crer com o coração, tudo é fé. É isso que ele diz lá em Romanos 10, versículo 9. Coração se crê para a justiça e com a boca se confessa acerca da salvação. Então, o primeiro passo é ser de Cristo. Mas se você é de Cristo, vem um segundo passo: obter a mentalidade do Espírito Santo, a forma de pensar. E isso vem através do conhecimento da palavra. É quando a gente, como eu falei aqui, quando a gente se debruça sobre a palavra, e começa a não só ouvir como você está fazendo aqui, mas ler e meditar nela. Não é isso que o Salmo de número 1 fala? Que bem-aventurado, né? É o homem cujo coração está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Meditar na palavra do Senhor. Que coisa gloriosa. O terceiro é nos inclinar à vontade do Espírito. E essa inclinação vem naturalmente, quando você conhece a palavra. Você diz assim, ó, isso aqui Deus não se agrada, mas Deus se agrada disso. E você vai se inclinando para essas coisas. Você vai se voltando para essas coisas, quando vem o conhecimento, e, por último, então, você vai à prática de uma fé sobrenatural. Você começa a viver esta fé, que não é produzida por uma visão circunstancial de uma situação, mas é produzida pela visão que você tem da palavra de Deus.
Isso aqui pode estar acontecendo, mas a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Se a palavra de Deus diz isso, eu vou crer na palavra, não no que os meus olhos veem. Isso é fé. Porque os teus olhos te mostram a realidade, mas a visão espiritual te dá uma nova perspectiva, algo novo, algo que não é segundo a tua percepção natural, mas segundo o entendimento que você tem das coisas do Senhor. Então a gente olha, a gente diz, poxa, até parece fácil. Parece fácil. Deus não faria nada impossível, essas coisas não são para intelectuais, essas coisas não são para, eu digo, estão só para, também para eles, mas não só para aqueles que talvez estudaram muito, aqueles que passaram por um seminário. Essas coisas são para as pessoas mais simples dessa terra, que talvez nem aprenderam a ler ou a escrever, mas ouvem e conhecem a palavra de Deus, e aí vai mudando a vida delas. E quantos testemunhos de pessoas que dizem, que às vezes não têm leitura, mas dizem, eu nasci de novo, Jesus me transformou, Jesus mudou minha casa, Jesus mudou minha família, Jesus mudou minha vida. Quantas pessoas você tem talvez a oportunidade de conhecer, que são pessoas que não têm conhecimento, que não têm cultura, mas têm fé, e declaram esta fé, porque creem nesse Deus. Então muitos de nós têm vivido sem a prática disso. Eu acho que o principal problema reside naquilo que nós estamos falando, né? Sobre o entendimento e o conhecimento da palavra de Deus. Nós passamos por um estágio, que é o estágio da conversão. É gerada uma fé para a salvação, porque nós conhecemos pela pregação de alguém que Jesus Cristo nos salva da ira vindoura de Deus, que Ele destrói o poder do pecado em nossas vidas, da depravação que o pecado produz em nossas vidas, da inclinação às coisas más que o pecado produz na nossa vida, que Ele nos purifica, Ele paga o nosso débito diante do Pai, e aí a gente, poxa, crê e recebe, e paramos aí. Nosso crescimento ali vai. Estamos sem vontade de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de crescer na palavra do Senhor, de meditar na sua palavra, de vir ouvir a palavra, a pregação da palavra do Senhor, de estar ali compartilhando da palavra de Deus. Não temos tempo para Deus, não temos apetite para as coisas de Deus. Como disse aqui no início a Alessandra, muitas vezes temos todo o tempo do mundo diante daquele Instagram, daquele canal de YouTube, daquela série do Netflix e de outros recursos tecnológicos. Nós temos todo o tempo do mundo para isso, mas não temos tempo para nos dedicar ao crescimento espiritual. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que não há em nossa vida a manifestação que deveria ser produzida por uma fé sobrenatural. Eu acho interessante, eu já estou finalizando aqui, tá? Hebreus, capítulo de número 5, a fala do autor de Hebreus, e também capítulo 6, o primeiro versículo. Capítulo 5, os versículos de 11 a 14, olha que puxada de orelha está aqui na palavra, não só para estes irmãos de outrora, mas para nós outros que estamos aqui nesta manhã. A este respeito temos muitas coisas a dizer. Versículo 11 do capítulo 5 da carta aos Hebreus. Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Aqui era a forma de entendimento, poucas pessoas liam. Eu poderia traduzir isso hoje dizendo para vocês, vocês estão com preguiça de ouvir, de ler e de meditar na palavra de Deus. É por isso, né, que existem coisas que estão se tornando difíceis para vocês, porque não estão buscando, estão tendo preguiça. É isso que ele queria dizer. Pois quanto já deviam ser mestres, um estágio elevado do conhecimento, levando em conta o tempo decorrido, porque o tempo deve produzir a maturidade e o crescimento, mas desde que você busque. Se você não busca, a estagnação vai determinar a sua vida espiritual. Levando em conta o tempo decorrido, vocês
têm novamente necessidade de alguém que lhes ensinem quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Os princípios elementares da palavra de Deus. Vamos falar de novo de salvação? Já não passou por isso? Vamos falar de novo de coisas simples, como imposição de mãos, não é? Como a obrigação disso, daquilo. Não, gente, vamos evoluir, vamos crescer. Aí ele está dando essa chamada. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. É isso que ele está dizendo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança ainda na fé. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, está aqui versículo 1 do capítulo 6, tá? Avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Se houver necessidade de eu voltar a pregar a vocês sobre o arrependimento dos pecados, as obras mortas, que são aquelas obras que você faz, mas que você não pode comprar a sua salvação, e das coisas elementares aqui da sua fé, mas também se eu tenho necessidade de ensinar a vocês o desenvolvimento de certas coisas que são tão elementares que a gente aprende no início da nossa fé, se eu tenho que ensinar a vocês o compromisso que vocês precisam ter com Cristo, o compromisso com sua palavra, o compromisso com o crescimento pessoal de vocês, não transfira, não terceirize essa responsabilidade para a igreja. A igreja te ajudará, ela cooperará com o teu crescimento, mas você tem que se responsabilizar por você, você tem que se responsabilizar por sua vida espiritual, pelo seu crescimento espiritual, para que você viva uma fé robusta, para que nós saiamos do estágio de meninice e possamos crescer em tudo no Senhor. Nós precisamos ser determinados por uma mentalidade que a nossa fé vai estar ali fluindo de uma forma poderosa. Amém? Vamos nos colocar em pé? Amém? Glória a Deus.